A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Esta nova obra é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Conforme seu título indica, tem ela por objeto o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ou se quiserem, 2 forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, em virtude mesmo dessas circunstâncias, inadmissíveis por parte de uma certa classe de pensadores. Abundam na Escritura Sagrada esses fatos, e por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores, nos 2 campos opostos, girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo uns abstração dos dados positivos da ciência, desprezando outros o princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução racional. Essa solução se encontra na ação recíproca do espírito e da matéria. É exato que ela tira a maioria de tais fatos o caráter de sobrenaturais. Porém, que é o que vale mais? Admiti-los como resultado das leis da natureza ou repeli-los? A rejeição pura e simples acarreta a base mesma do edifício, ao passo que, admitidos a esse título, a admissão, apenas suprindo os acessórios, deixa intacta a base. Tal a razão por que o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias. Esta obra é, pois, como já o dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou pelo menos elaborados desde longo tempo, mas ainda não chegara o momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhes servirem de base houvessem atingido a maturidade, e, além disso, também se fazia mister levar em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não encerra mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele tem que estar patente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir ao seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro, que a elucidação completa da questão seria antes causa de atraso do que de avanço. Na que aqui se trata, a importância do assunto nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que as escoimam de toda a ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo, intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. Sem embargo, da parte que toca a atividade humana na elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra
pertence aos espíritos, porém não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito e apenas teria o valor de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada ao demais, pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura perpetuidade. Para que ela mudasse, fora preciso que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que dissera, pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda parte, como com ela se dá. O Livro dos Espíritos só tem consolidado o seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo geral. Em abril de 1867, completou o seu primeiro período decenal. Nesse intervalo, os princípios fundamentais cujas bases se assentaram foram sucessivamente completados e desenvolvidos por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivazes do que nunca, enquanto que, de todas as ideias contraditórias que alguns tentaram opor-lhe, nenhuma prevaleceu, precisamente porque de todos os laços era ensinado o contrário. Este o resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, pois que jamais nós atribuímos o mérito de tal fato. Introdução. Os mesmos escrúpulos havendo presidido a redação das nossas outras obras, podemos, com toda a verdade, dizê-las, segundo o Espiritismo, porque estávamos certos da conformidade delas com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais, enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. Aliás, os leitores assíduos da revista hão tido ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra, conforme o fizemos com relação às anteriores. A revista, muita vez, representa para nós um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. Capítulo 1. Caráter da revelação espírita. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra, ou por outra, é, no seu todo, o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações?
Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria, por efeito, impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo, já conhecida? Qual as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? Não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é preciso para se conduzir na vida? Tais as questões sobre o que importa nos fixemos. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sobre o véu, e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Deste ponto de vista, todas as ciências que as fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de ser, se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Qual o papel do professor diante dos seus discípulos, senão o de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é obra coletiva dos seus séculos. Porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem cada qual o seu contingente de observações aproveitáveis, aqueles que vêm depois. O ensino é, portanto, a realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem, a outros que as ignoram e que, se assim não fora, as teriam ignorado sempre. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos a tempos? Mas quem são esses homens de gênio? E por que são homens de gênio? De onde vieram? Que é feito deles? Notemos que, na sua maioria, denotam, ao nascer, faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos que, com pouco trabalho, desenvolvem. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á com os materialistas que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Neste caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que o outro. Dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens. Suposição igualmente ilógica, pois que taxaria Deus de parcial.
A única solução racional do problema está na preexistência da alma e na pluralidade das vidas. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que, por conseguinte, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Encarnando, traz o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros, e não precisa aprender, é chamado homem de gênio. Mas seu caráter, seu saber, é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, era ele, pois, espírito adiantado, reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabe, ou para adquirir mais do que possui. Os homens progridem incessantemente por si mesmos e, incontestavelmente, por si próprios e pelos esforços da sua inteligência, mas entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados. Como o estudante o é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio, surgidos em diversas épocas, para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, porque não se há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarne pela vontade de Deus, com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido. Por que não admitir que eles recebam missões como um embaixador as recebe do seu soberano? Tal o papel dos grandes gênios, que vêm eles fazer, se não ensinar aos homens verdades que eles ignoram e ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente. Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou, se o quisessem, Messias. O que de novo ensina aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos, cujas ideias atravessam os séculos. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dão Deus os seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados, ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada debaixo deste ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame nem discussão. Todas as religiões tiveram seus reveladores, e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham a razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que vivia, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germes do progresso, que mais tarde haviam de desenvolver-se ou se desenvolverão à luz brilhante do cristianismo. É, pois, injusto se lhes lance anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Infelizmente, as religiões hão sido sempre instrumentos de dominação. O papel de profeta, atentado
as ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito de seu orgulho e da sua ganância ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. A tal propósito, chamamos particularmente a atenção para o capítulo X do Evangelho segundo o Espiritismo. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 25. Haverá revelações diretas de Deus ao homem? É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele prova certa. O que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se incumbem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e o grau a que chegaram de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome de Deus, têm sido às vezes tomados pelo próprio Deus. As comunicações deste gênero nada têm de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que quase todos os reveladores são médiuns, inspirados, audientes ou videntes. Daí, entretanto, não se deve concluir que todos os médiuns sejam reveladores, nem ainda menos intermediários diretos de Deus ou de seus mensageiros. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la, mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentem sobre falsas aparências, o que levou São João a dizer: não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras como as apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo, em todos os seus caracteres de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Com o abrandarem-se os costumes do povo, essas leis por si mesmas caíram em desuso, ao passo que o Decálogo ficou sempre de pé, como o farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, abolindo as outras leis. Se estas fossem obras de Deus, seriam conservadas intactas. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana careceria de tal poder. Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Não é novo, sem dúvida, esse conhecimento, mas ficar até os nossos dias, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas revelações o abafara sobre a superstição.
O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-lo dos acessórios ridículos, compreender-lhe o alcance e fazer surgir a luz destinada a clarear o caminho do futuro. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos, sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa nem de um desígnio prometido do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoram, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer hoje, que estão aptos a compreendê-las. Participa da segunda por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que transmitem e os que o receberam seres passivos dispersados do trabalho, da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, seres passivos dispensados do trabalho da observação e da pesquisa. Por que não lhe é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado? Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino, a sua origem, e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando os efeitos, as causas, chega à lei que os rege. Depois deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida, assim não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a doutrina, a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que os seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Se temos um exemplo, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado, ou de haver espíritos que se não consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores, que conhecem perfeitamente esse fato, não vieram dizer antecipadamente a espíritos que julgam viver ainda a vida terrena,
que conservam seus gostos, costumes e instintos, provocaram a manifestação de espíritos desta categoria para que os observássemos. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado ou afirmando ainda serem deste mundo, julgando-se aplicados às suas ocupações ordinárias, deduzindo-se a regra. A multiplicidade de fatos análogos demonstrou que o caso não era excepcional, que constituía uma das fases da vida espírita. Pode-se, então, estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão. Reconhece-se que tal situação é sobretudo própria de espíritos pouco avançados, moralmente peculiar a certos gêneros de morte, que é temporária, podendo, todavia, durar semanas, meses ou até anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. O mesmo se deu com relação a todos os outros princípios da doutrina.